Pessoal, tem muita gente aqui no canal me perguntando a diferença entre Polkadot e Ethereum. E tem uma reportagem muito interessante aqui na Vito hoje, em que o analista ele pontua exatamente a diferença dos dois ecossistemas, Polkadot versus Ethereum. A Ethereum basicamente é uma corrente única, isolada, e a Polkadot ela propõe a criação de um hub de blockchains, né? Uma monocadeia, controlando cadeias fragmentadas. E nessa reportagem ele dá conta que agora que a Ethereum migrou do Proof of Work para o Proof of Stake, com na verdade, o que houve foi a fusão dos dois consensos, né? A Beacon Chain com o Proof of Work, e num ato subsequente eles explodiram, fizeram a bomba de dificuldade que inviabiliza a confirmação de blocos via Proof of Work. Então, basicamente, após a fusão dos dois consensos, com a bomba de dificuldade indo para um patamar infinito, vamos colocar assim, né? Praticamente infinito, o consenso basicamente passou a ser Proof of Stake. Eles fizeram explodir o nível de dificuldade, inviabilizando o consenso Proof of Work. Foi bem sucedida essa atualização, só que a ETH ainda tem uma série de desafios. É basicamente o trilema das blockchains, né? Segurança, escalabilidade e descentralização. A ETH, depois da migração do Proof of Work para o Proof of Stake, consegue processar de 13 a 17 transações por segundo. Eles avisa, por exemplo, para vocês terem uma ideia, através do sistema Visa de compensações, eles conseguem fazer até 24 mil transações por segundo. A Solana, 4.220 transações por segundo. A ETH promete resolver esse empecilho de escalabilidade com a atualização de sharding, que vai dividir a rede em camadas, cunhando as transações de forma escalável nas camadas para depois levar para a rede principal. Enfim, a ETH, mesmo com todos esses updates, ainda vai ser um sistema isolado. Ao contrário da Polkadot, que funciona como um hub de blockchains. O Gavin Wood já pontuou isso, que temos o Gavin Wood, que é cofundador da Ethereum, saiu da Ethereum Foundation para fundar a Polkadot. O que temos atualmente é uma colcha de retalhos, palavras do próprio Gavin Wood, de sistemas independentes e isolados dentro da Web3. Isso cria grupos que compartilham a mesma visão em termos de descentralização, mas tem um desalinhamento nas formas de alcançá-la, criando fronteiras onde as fronteiras não deveriam estar lá. Então, basicamente, a diferença entre Polkadot e Ethereum, a grande diferença é que a Polkadot, com esse sistema de camada zero, emprestando descentralização e escalabilidade a outras blockchains, ela permite a interoperabilidade. Se a gente colocar aqui no Polkadot JS, vocês vejam que o último grande update da Polkadot foi o teleporte. Ó. É a última opção aqui em Accounts. A gente pode transferir recursos entre as diversas parachains e parathreads. Ó. A gente clica aqui no menu de parachains e parathreads. Algumas parachains são de uso comum, né? A State Mint da Polkadot, a State Mine da Kusama, que é o canário da Polkadot, né? Foi a grande rede testes beta pública da Polkadot, que acabou virando uma blockchain autônoma e se transformou numa DAO. Mas basicamente, praticamente todos os projetos que existem na Polkadot possuem o respectivo projeto irmão na Kusama. Então a Astar, por exemplo, tem a Shiden na Kusama, enfim, e por aí vai. Justamente porque a Kusama foi criada como uma espécie de canário, né? De teste, uma blockchain de testes beta pública, que acabou evoluindo para uma DAO. Agora é autogovernada e tem o seu conselho através do token de governança, o KSM, que decide os destinos daquela blockchain. O mesmo se dá com a Polkadot.
Mas essa visão que esse analista está compartilhando aqui é muito interessante. Os updates na Polkadot não exigem hard fork. No caso da Ethereum, isso é necessário. Essa estrutura de substrato permitindo a interoperabilidade entre as diversas blockchains e a versatilidade nas linguagens de programação que também aceita Solidity. A Polkadot e Kusama são Solidity friendly. Enfim, torna a Polkadot, na verdade, o que vai ser a base, transforma eles na base da Web3. Quando a inteligência artificial chegar à tecnologia blockchain, chegar ao mundo cripto, muito provavelmente ecossistemas como Polkadot e Kusama que vão encontrar um protagonismo maior. Hoje as pessoas não conseguem entender a grandeza de projetos como esses, mas num futuro muito próximo, uma Atom também, que é o token nativo da Cosmos, funciona exatamente como um hub de blockchains também, e muito provavelmente com a chegada da inteligência artificial à tecnologia blockchain, ao mundo cripto, esses ecossistemas farão toda a diferença. E essas cadeias vão acabar, essas cadeias isoladas, como uma Tron ou uma Ethereum, que funcionam como verdadeiros computadores gigantes, né? A Ethereum Virtual Machine nada mais é do que um mega computador descentralizado processando transações e smart contracts. Com certeza essas cadeias vão interoperar através de pontes criadas nesses ecossistemas capazes de promover a interoperabilidade entre as blockchains. Esse último update da Polkadot realmente é disruptivo, o teleporte, permitindo que a gente transfira recursos de uma parachain ou uma parathread para outra. Então vocês vejam que em termos de desenvolvimento, a Polkadot não para, apesar do preço estar lá no limbo. Vamos ver quanto é que está a Polkadot agora. Está lá em 5,33, uma altcoin que na minha leitura vai ser facilmente cotada na casa das centenas de dólares. O all-time high está lá em 56, chegou a bater 55,09, agora está 5,34, um preço de regalo, como diz aqui na Espanha. Mas enfim, fica esse registro que aborda, eu vou botar o link dessa reportagem aqui na descrição do vídeo abaixo, aborda a diferença entre Polkadot e Kusama para que os entusiastas da criptografia entendam a brutal e fundamental diferença entre ambas, né? Uma pretende criar a interoperabilidade, atuar como um verdadeiro hub de blockchains, e a Ethereum, como foi o primeiro ecossistema capaz de processar smart contracts, enfim, goza do privilégio de ter sido o primeiro, mas esses ecossistemas de terceira e quarta gerações realmente vão ser a base para a chegada da inteligência artificial na criptografia. Daqui a pouco eu volto com o BTC no fim de tarde, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.